seu coração para a palavra de Deus. Só saia se realmente precisar, não precisando, não saia. Tem lugar aqui na frente também, quem precisar sentar aqui na frente. Levante as tuas mãos para cá. Senhor, aqui está o teu servo, nós apresentamos ele a ti. Use-o poderosamente com a tua palavra, a palavra que o Senhor tem dado e revelado ao teu Filho. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa falar através da vida dos teus filhos para a tua igreja nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Glória a Deus. Amém. Tem lugar aqui, irmãos, se vocês quiserem. Aqui é para quem gosta mais de uma temperatura da serra, né? De Petrópolis, Teresópolis, aqui. A ambiência é essa. Do lado de cá, um pouquinho mais. E isso vale para lembrar que um dia eu profetizei aqui nessa igreja, viu irmão Mano? Você não estava ainda aqui. Era um calor tremendo aqui, não tinha ar-condicionado, não tinha nada. Falei, irmãos, um dia vocês vão sentir frio no culto. Tragam seus casacos. Está muito frio? Se tiver, eu peço para baixar um pouquinho aí. O pessoal tem. Então, é bênção, né? A gente poder sentir frio no calor. Glória a Deus. Irmãos, hoje é comemorado no mundo cristão a Páscoa. Embora a canção das crianças já falou que não foi o coelhinho que morreu no meu lugar. Gostei dessa canção, né? E é verdade, porque o mundo se esquece disso. Nunca se vendeu tanto chocolate no mundo como se vende hoje. Porque eles pegam carona nisso para vender tudo que tem que vender. No Natal é as bugigangas de Natal e na Páscoa é chocolate. E hoje você pode ligar a televisão que você não vai ver nada de Jesus. Absolutamente nada. Infelizmente. Mas isso tudo está escrito, né, irmãos? É o princípio do fim mesmo. Nós sabemos da iminência da volta de Jesus e é por aí mesmo. É daí para baixo. Mas nós estamos aqui como atalaias do Senhor para pregar a sua palavra. Amém, queridos? E hoje eu quero pregar uma palavra que vai trazer mudança na sua vida. E eu quero falar sobre o impacto da ressurreição. Mas antes de eu falar do impacto da ressurreição, eu vou tratar de um tema aqui que não é muito comum. Por vezes até torna-se um tabu. Mas eu quero descortinar isso hoje com você através da palavra, que é o tema da morte. Então nós vamos falar sobre a morte e o impacto da ressurreição. Amém? No musical foi trazida essa questão, eu ouvi, eu estava prestando atenção nos vídeos, e foi falado sobre a morte de Jesus. Depois o irmão cantou sobre a vinda de Jesus, né? E eu quero tratar isso com a igreja hoje, porque esse tema ele não é muito tratado e nós precisamos ter uma compreensão do que é a morte para o crente e também o que é a morte para o não crente, para a gente poder entender isso hoje. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia ou acompanhasse conosco, mas eu vou usar a NVI, tá? O texto base vai ser em Mateus 28:6. Depois eu vou ler um texto em João também. Eu vou fazer um recorte. Esses textos aqui eu vou tratar da ressurreição. Depois eu entro num texto que eu vou explicar, falando sobre a morte. Alguns textos da Bíblia falam sobre isso. E eu vou fazer esse recorte com os irmãos. Eu quero que os irmãos prestem atenção comigo, porque hoje a pregação ela vai ter 2 recortes de texto. Então é interessante que os irmãos estejam atentos, não se distraiam, né? Se você precisa ir no banheiro, vá agora e volte, para que você não perca a palavra, para depois você não entender. Então o primeiro texto, em Mateus 28:6, diz assim: Ele não está aqui, ressuscitou.
como tinha dito: venham ver o lugar onde ele estava, onde ele jazia. Então aí é o anjo falando, né? Aqueles irmãos que chegaram lá primeiro, Maria, alguns discípulos. Foi ministrado aqui no musical. E aí esse é o primeiro sinal da ressurreição de Jesus. O segundo texto em João, capítulo 11, versículo 25 e 26, que diz assim: disse-lhe Jesus, e ele ensinando isso, né, para os seus discípulos: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Jesus ainda não havia passado, né, por toda essa situação que ele haveria de passar, mas ele já estava profetizando, trazendo à tona aquilo que iria acontecer. E você crê nisso, irmão? Sim ou não? Sim. É muito interessante quando nós vemos a história da morte e ressurreição de Jesus, porque Satanás, ele não está preocupado, ou não estava preocupado com a pregação da morte de Jesus. Ele não a questiona, mas Satanás faz de tudo para negar a sua ressurreição. Por que a ressurreição de Jesus é algo tão importante, a ponto de incomodar o inferno? Não é verdade? Porque a ressurreição de Jesus é a nossa maior vitória e a maior derrota de Satanás, né? E aí a gente pode ver isso numa passagem que o apóstolo Paulo ministra à igreja de Corinto, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: 1 Coríntios, só um minutinho, capítulo 1, verso 8. Olha que loucura isso aqui, irmãos. Ele os manterá firmes até o fim. Não é esse aqui. É 1,18, desculpa. 1 Coríntios 1,18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Aleluia. Então, antes de nós abordarmos sobre a ressurreição, eu quero ver com você na Bíblia como é que a Bíblia trata essa questão da morte, né? Porque você viu que tudo isso está interligado: a morte e a ressurreição. A morte, para o cristão, ela gera vida. E a gente vai ver como é que a Bíblia explica isso, como que a Bíblia trata desse tema, que é um dos temas mais dramáticos, mais difíceis, mais assombrosos, né, assombrosos que nós vamos encontrar nas nossas vidas. Primeiro, existem alguns textos na Bíblia, eu não vou ler hoje para você, mas vou citar aqui rapidamente. Salmos 49:15, Salmos 116:15, que diz que o Senhor, ele se apraz na morte de um justo. Ele tem outros versículos também, Provérbios 14:32, Apocalipse 14:13. Esse é muito interessante, deixa eu ler com você. Bota aí para mim, Rubem. Apocalipse 14:13. Olha que interessante. Esse versículo nos marcou muito, né, na morte do meu cunhado, pastor Elias, que nos auxiliava aqui, e nos confortou muito também. Ele diz assim: então ouvi uma voz dos céus dizendo: escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor, de agora em diante, diz o Espírito, sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras o seguirão. Então, irmão, versículo maravilhoso, né, do Senhor,
falando da morte dos justos. Então é uma coisa assim um pouco controversa, né? A gente tratar de um assunto tão difícil, mas ele será o último inimigo que o Senhor Jesus vai lançar no lago de fogo e destruir, que é a morte. Porque o pecado ele já venceu, Jesus já venceu a morte, mas para nós que o seguimos, falta essa última etapa na nossa vida. Através da ressurreição de Jesus, nós podemos vencer o pecado, amém, querido? Você foi liberto do pecado quando Jesus foi lá e pagou o preço por você e por mim. Naquela cruz, ele pagou um preço por nós. Ele teve que passar por aquilo ali, não porque ele merecia, porque ele tinha pecado. Jesus não tinha nenhum pecado, mas ele se ofereceu como sacrifício vivo por mim e por você, para que hoje você e eu fôssemos livres e libertos do pecado. Hoje nós só pecamos se nós quisermos, porque Jesus nos libertou. Amém? Amém. As pessoas lá fora, elas não conseguem deixar o pecado porque elas estão presas, elas estão acorrentadas ao pecado, elas não têm condições de tomar a decisão. Mas eu e você, quando nos rendemos aos pés do Senhor, quando reconhecemos o senhorio de Jesus sobre as nossas vidas, o Senhor nos libertou do pecado. Por isso hoje nós estamos livres do pecado. Amém, queridos? E aí a gente só peca se a gente quiser, porque você é livre até para pecar. Agora falta uma etapa na nossa vida a ser vencida, e essa o Senhor vai remover quando Ele vier novamente na sua segunda vinda, que é a morte. A morte, a gente ainda, alguns de nós ainda vão encarar ela. E aí eu quero falar um pouquinho com você sobre isso. Pensar sobre a morte não é algo bom, não é algo promissor, né? Poxa, pastor, domingo à noite, domingo de Páscoa, eu sei que isso é falar da saída do povo do Egito, né? Quando Moisés libertou o povo. Mas eu quero falar da nossa saída da escuridão, das trevas e do pecado para a luz, que é Jesus. E aí falar sobre morte não é nada encorajador, pelo contrário, né, irmãos? Quem de nós não teme a morte? Quantos de nós já não parou para pensar sobre isso, né? Nós não somos capazes de prever a morte. Ela aparece nos momentos em que nós menos esperamos. E essa incapacidade de previsibilidade diante da morte nos deixa assim preocupados, né? Alguns apavorados, assombrados, né? Mas também a primeira experiência de consciência com a morte não é com a nossa morte. Geralmente, na maior parte, é isso aí. A nossa primeira consciência sobre a morte é em relação à morte de outros. E muito particular, a morte se aproxima da gente através de pessoas próximas, de um parente, de um amigo, de um irmão, de uma pessoa que a gente ama. E aí é nesse momento que nós temos o primeiro encontro com a morte. Porque ninguém aqui teve experiência com a sua própria morte, né? Senão você não estaria aqui, amém? É meio estranho isso, né? Até um pouco engraçado, mas é um momento para a gente parar para pensar. Porque a gente só pensa nisso quando você está lá no cemitério, indo no enterro de alguém. E eu amo pregar no cemitério esse texto que eu vou pregar agora aqui para vocês. É um texto conhecido. Para mim, é um dos que eu mais gosto. Tem vários textos aqui bons para pregar em cemitério, né? No dia da morte. Mas esse aqui é bom, porque esse vai nos fazer pensar várias questões que são importantes para a nossa caminhada cristã. Ele está lá em 1 Tessalonicenses.
conhecido de vocês, capítulo 4. Eu vou ler capítulo 4, capítulo 5, alguns versículos, porque esse texto ele é integrado, ele se integra. Desde o capítulo 4 até o versículo 11 do capítulo 5, até o versículo 18 do capítulo 5, ele é um único texto, né? Embora ele entre um texto dentro do outro. Então, eu quero que você preste atenção nesse recorte aqui que a gente vai fazer, que é importante para a nossa vida. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 13 ao 18, que diz assim: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Esse termo dormir é aos que morrem, tá? O apóstolo Paulo estava ministrando à igreja de Tessalônica sobre essa questão. Daqui a pouco eu vou explicar. Para que não se entristeçam com os outros que não têm esperança. Versículo 14. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Glória a Deus. Console-se uns aos outros com essas palavras. Aleluia. Irmãos, para mim esse texto é um dos textos mais poderosos da palavra de Deus. E aí o apóstolo Paulo continua ministrando a igreja em Tessalônica, lá no capítulo 5, eu vou fazer um corte aqui no texto com vocês, mas é continuidade, capítulo 5, do verso 9 ao 11, por enquanto. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Aleluia. Então, olha o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo está lidando com irmãos que estavam vivendo um processo de luto, desmotivados com a morte, porque parece que a morte representava o fim de uma série de projetos, de uma série de sonhos, né, que eles estavam traçando para realizar juntos. E aí aquilo se abateu sobre aqueles irmãos, sobre aquela comunidade, aquilo estava matando os sonhos, as esperanças, e os irmãos não estavam sabendo lidar muito com aquilo. O apóstolo Paulo ficou preocupado como que irmãos cristãos não conseguiam lidar com a tristeza da morte, porque há um diferencial. Eu quero trabalhar isso com você. Lá no verso 14 do capítulo 4, ele diz assim: se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com Ele, aqueles que nele dormiram. Então Paulo, ele está apontando aqui para as promessas da eternidade. Paulo está falando para aqueles irmãos da igreja de Tessalônica sobre o encontro com Jesus e um lugar que Deus reservou para aqueles irmãos que partiram, mas que quando ele voltasse, esses irmãos seriam acordados novamente. Você vê que ele usa o termo dormir e acordar, né? Vamos falar no português, claro, é morrer e viver mesmo. Morreu e reviveu, ressuscitou.
Então Paulo ele está apontando aqui para essa promessa da eternidade com Jesus, para um lugar que Deus preparou para aqueles amados escolhidos, que somos nós, irmãos, eu e você. Amém? Que são os nossos amados queridos que já partiram no Senhor. E talvez você esteja hoje lembrando, porque depois de uma pandemia de 2 anos e meio, quem é que não perdeu alguém próximo? Poucas pessoas, mas a maioria, pelo menos, tem conhecido, né? Ou alguém da igreja. Talvez você não tenha perdido um familiar, mas você conhece alguém na igreja que partiu, conhece alguém do seu trabalho. Talvez você mesmo tenha vivido uma experiência. Eu vivi uma experiência que me marcou a nossa igreja. Amém? Mas o Senhor, Ele nos chama a atenção, o apóstolo Paulo está chamando a atenção à igreja de Tessalônica para as promessas que o Senhor Jesus fez, que não nos deixaria sozinhos. Então eu quero que você entenda, em primeiro lugar, nessa noite, você não está sozinho. Você não está só, irmãos. No versículo 15 e 17, ele diz assim: dizemos a vocês pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. O apóstolo Paulo, nesse texto, ele está tentando fazer com que aqueles irmãos consigam perceber na mensagem dessa palavra, nessa mensagem da morte e ressurreição de Cristo, na mensagem da vinda de Cristo, na mensagem do lugar que o Senhor nos preparou para estarmos juntos a Ele. Ali está a nossa fonte de alegria no dia da tristeza. Porque a hora que Ele está falando para a igreja: ei, você que está vivo, você não vai na frente daqueles que morreram primeiro, porque naquele dia o Senhor vai ressuscitar os que morreram nele primeiro, e eles vão primeiro, e depois nós, os que estamos vivos, vamos nos encontrar com Ele nas nuvens. Então olha o privilégio de você morrer em Cristo. É uma honra, como o irmão Ismael testemunhou aqui dos missionários na antiga União Soviética. Hoje nós estaremos jantando na mesa com o Rei dos Reis. Foi isso, não? É honra. Mas nós precisamos reconhecer que a morte, né, ela traz tristeza. Não tristeza, mas tristezas, no plural mesmo, né? E aí eu tenho 2 tipos de tristezas. Primeiro, uma tristeza que acompanha a natureza daqueles que estão mortos para Cristo e vivos para o rudimento, para os rudimentos deste mundo, para as coisas desse mundo, né? Então isso é uma questão. São aquelas pessoas que morrem sem conhecer a Cristo. E existe uma tristeza para as pessoas que estão vivos para Cristo e mortos para o mundo. Se você olhar aí o capítulo 5 de Tessalonicenses, eu quero que você acompanhe comigo, os versos 9 a 11, olha que interessante o apóstolo Paulo fala sobre essas 2 tristezas.
Porque Deus não nos destinou para a... O que está escrito aí? Para a ira. Mas para recebermos o quê? Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que, quer estejamos vivos, acordados, quer estejamos mortos, dormindo, né? Está usando uma metáfora aí. Vivamos unidos a Ele. Por isso, consolem-se. Esse exortar aí, ele tem o sentido de consolar. Tem gente que acha que exortar é ficar batendo nos outros. Irmão, vai se converter, para com isso. A gente tem que bater com amor. É falar do amor de Cristo, é vivermos o amor de Cristo. Amém? Porque você acha que você é melhor do que o outro? Você era tão ruim quanto o outro, mas Jesus teve misericórdia de você também, te salvou, te resgatou da perdição das trevas. Amém? Então hoje todos nós temos o privilégio de sermos feitos filhos de Deus. Então eu não sou melhor do que ninguém, você não é melhor do que ninguém. Então a palavra exortar aqui, ela fala, a tradução no grego é consolar uns aos outros e edificar uns aos outros. Aí olha o que o apóstolo está ensinando. São tristezas, eu falei de duas tristezas, de natureza diferente, distintas. Uma, aquele que está morto para Cristo e vivo para os rudimentos do mundo, e morreu nessa condição, ele traz uma tristeza desesperada, sem esperança. Irmãos, eu não sei se você já teve a oportunidade de observar no culto fúnebre. Eu fico muito observando isso. Sepultamento de não cristão. Você já viu? Desespero, gritaria. E aí a gente vai no pessoal da igreja, o povo cantando, né? Aquela coisa assim, até uma paz, irmãos. Uma coisa até esquisita, mas é a verdade. Eu lembro no enterro da minha mãe, são 7 pastores. Foi o culto mais lindo que eu já assisti. É óbvio que eu tenho saudade da minha mãe, né? Mas ela, onde ela está, é muito melhor do que aqui, com certeza. Mas assim, é diferente, irmãos. Porque a outra tristeza é uma tristeza regada de fé, como o apóstolo Paulo está ensinando à igreja de Tessalônica. Cara, não é para ficar desesperado. Jesus morreu por você. E olha o privilégio, quando ele voltar, os que morreram vão primeiro. Vão ser chamados primeiros. Como isso vai acontecer? Bom, vem na escola bíblica, depois a gente conversa sobre isso. Mas se a Bíblia diz que vai acontecer, deixa eu te falar um negócio, vai acontecer. Glória a Deus. E vai mesmo. Então olha o privilégio, é uma tristeza regada de fé, amor e esperança. E aí no capítulo 4, verso 18, capítulo 5, verso 18, o apóstolo Paulo está ensinando para aquela igreja, falando, olha, vocês consolem-se uns aos outros. Edifiquem-se uns aos outros nesses momentos de luta, de tristeza. Então a gente passou um período agora de pandemia, perdemos muitos irmãos, muitos amados, mas a igreja ela se manteve junta, unida. Deus trouxe muitas pessoas que estavam afastadas, houve despertamento, houve muitas coisas aconteceram nesse período. Amém, queridos? E aí eu digo para vocês, a vida cristã, ela é um paradoxo. Por quê? Porque Deus não te chamou para você ser uma pessoa alegre. Que isso, pastor? Sim, Deus chamou você para ser uma pessoa alegre na tristeza. Porque essa é a diferença de um crente. Não é que você vai ser crente, agora eu sou crente. Então agora eu sou super vitorioso. Mais que vitorioso. Não, irmãos. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que no mundo tereis
aflições, lutas, você vai ficar doente, você vai ficar sem dinheiro, você vai ficar desempregado. Mas esse é o desafio da vida cristã. É diante de todas essas situações, diante de todos esses desafios, você se manter uma pessoa alegre em Jesus Cristo. Sabe por quê, irmão? Porque o nosso nome agora está escrito no livro da vida. Então, esse deve ser, ou essa deve ser, esse o motivo de maior alegria das nossas vidas. Porque Deus nos deu a oportunidade de colocar o nosso nome no livro da vida. Amém? Ao invés de nós olharmos para as coisas desse mundo, para as coisas terrenas desse mundo, agora eu lanço um olhar para as coisas eternas de Deus. É claro, você não vai parar a sua vida, né? Então agora eu não preciso estudar, agora eu não preciso trabalhar. Não, agora é que eu preciso estudar, agora é que eu preciso trabalhar, porque eu preciso produzir para o reino. Eu preciso gerar frutos para o reino. Eu preciso compartilhar essas verdades com as pessoas que ainda não conhecem. Eu não posso me calar diante das pessoas que estão indo para o inferno, porque não tiveram um encontro real e verdadeiro com Jesus Cristo. E como que eu faço isso? Primeiro, através do teu testemunho. O nosso testemunho, a nossa forma de agir, as nossas atitudes falam tão alto que o que você está falando a pessoa não consegue ouvir. Então, irmão, não adianta querer ensinar a Bíblia para o não crente falar. Você tem que ser a Bíblia. Billy Graham falava isso. Você é a Bíblia que o mundo lê. Como que as pessoas estão olhando para você? Como que elas estão te enxergando? O que está escrito nessa Bíblia aí, hein? Então, irmãos, quando nós vemos a palavra de Deus, o apóstolo Paulo está ensinando a igreja de Tessalônica que o nosso consolo, o consolo da morte, ele é acompanhado de um outro consolo, que é a segunda vinda de Cristo, que aliás está muito perto de acontecer, mais perto do que a gente imagina. Aconteceu uma coisa engraçada no meu trabalho. Todo mundo é ímpio, né? Mas eles são uma benção. São porque respeitam a gente, sabem que a gente é da igreja. Então eles fazem lá as festas de bebida e falam: não, Marcelinho não bebe não, Marcelinho é pastor. Aí eu fico lá, eu não falo nada, não abri a boca para falar que eu era pastor, o cara não. Aí a menina que senta do meu lado, muito bacana, estava falando do negócio da guerra aí da Ucrânia, né? E ela falou: nossa, quanta coisa está acontecendo. Aí eu falei: ó, não vai acontecer mais. É mesmo? Eu falei: sabe a Bíblia? Tudo isso está acontecendo, está giro. Ela é mesmo? Me fala, Marcelinho. Aí eu comecei a falar, né? Ó, Jesus falou que no final dos tempos haveriam guerras, rumores de guerras, pestes, fome, doença. Olha o que está acontecendo aí, ó, saindo da pandemia. Acerta tudo. Eu falei: tudo verdade. Tudo vai acontecer. Então, irmãos, pela primeira vez eu tive uma oportunidade de já jogar uma gotinha da palavra. Porque às vezes a gente acha que é botar a palavra, as coisas de Deus, goela abaixo. Não é assim não. As coisas vão devagarinho. É conta a gota mesmo. A pessoa nunca queria ler, não acredita nem em Bíblia, não acredita em nada. Então já quis saber. Aí eu falei: ó, vou fazer o seguinte, eu vou mandar para você, pelo WhatsApp, umas coisas que eu tenho, bem legais, para você ver. Amém, irmãos? E aí a gente vai falando das coisas de Deus para as pessoas que não conhecem. Vocês têm que fazer isso. Não está na hora da gente fazer isso. Não dá para ficar de bobeira, não. Vai esperar você estar lá diante da morte, estar lá no leito, lá doente. Ai, Jesus, eu não fiz nada para o Senhor. Que vergonha, eu vou chegar lá diante do apóstolo Paulo, diante de Pedro. Vou falar o quê?
O pior não é morrer, irmãos. O pior é você pensar as coisas que você deixou de fazer para Deus. Isso é muito triste. Verdade, estou falando a verdade. Eu acho que não fiz nada ainda. A gente tem muito a fazer. E todos aqui juntos, olha, nós somos a igreja, gente. Juntos nós podemos fazer muitas coisas. Amém? Amém. Mas o que eu sei é que a morte virá. Quando a gente nasce, você já sabe que a morte já está ali, podendo acontecer a qualquer momento, né? O pastor Paulo Duarte fala uma coisa engraçada. Ele diz que está todo mundo na fila com um número na mão, mas ninguém sabe a hora que o número vai ser sorteado, né? É verdade. Mas o que eu sei é que a morte virá. Mas o que eu sei que Cristo também virá. Amém? E aí olha o que o apóstolo Paulo está ensinando aqui à igreja Tessalônica, no capítulo 4, versículos 16 a 18. Deixa eu botar meu óculos aqui, que senão não rola não. Tô velhinho já, né? Bota aí, Rubio, o povo lê aí. Vamos ler a Bíblia, gente. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo, ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Então eu sei que a morte virá, mas eu também sei que Jesus virá. E quando eu me encontrar com Ele, a morte não poderá mais me deter. Glória a Deus. A morte não poderá mais deter você. Todo mundo queria saber o dia da sua morte. Você não gostaria de saber? Eu gostaria. Eu ia mandar aumentar meu seguro de vida. Eu ia consertar um monte de coisa que estava meio, né? Não, irmão, claro que eu queria saber. Você é bobo, rapaz. Você é besta que tu não queria saber. Claro que queria. Não queria não, Rubio. Eu ia comer tudo, fazer tudo, viajar. Aumenta o seguro de vida aí. Para você se preparar para esse dia. E a mesma coisa é a vida do Senhor, a volta de Jesus. É como eu queria saber esse dia. Sendo que quem queria saber? Seja honesto. Tem gente aí que não quer não, né? Jesus, eu sempre oro. Eu sempre oro para Jesus voltar no culto, depois do culto de domingo à noite. Para eu não ter que trabalhar amanhã. Como seria bom. Cadê o Marcelo? O Marcelo não chegou. Marcelo sumiu aí, ó. Um monte de gente sumiu no mundo aí, ó. Marcelo desapareceu. Não vem trabalhar hoje. E de preferência no dia 10 do mês. Aí eu não pagava mais as contas. Eu ia deixar as contas. Olha, se eu soubesse o dia que Jesus ia voltar, tem brincadeira. Eu ia pegar tudo que era empréstimo, bancar os funcionários todos. Depois eu deixava a conta para o anticristo pagar. Isso aí não ia ser pecado não, né, irmão? Porque eu peguei o dinheiro. Mas depois eu fui arrebatado. Aí não tem culpa você Eu ia pagar tudo que é missionário. Vamos pregar aí. Eu fazia. Amém. Deus abençoe. Como é que é o nome da irmã? Tiva. Volte quando quiser. Será muito bem-vindo, tá? Quem convidou a senhora? Grace. Tá. A senhora foi convidada com o convite? Tá bom, seja bem-vinda, Deus abençoe sua vida, tenha uma paz, está abençoada, tá? Amém. Nós somos uma família. O horário está um pouquinho corrido. Vai lá, Deus abençoe a senhora. Volte mais, tá? Amém. Deus abençoe. Irmão, vamos correr que eu já quero encerrar aqui para você comer macarrão lá, né? Antes de ir para o céu. Calma, que Jesus pode voltar daqui a pouco, hein? Então, olha só, irmãos. O crente, então, ele pode dizer: morreremos, mas viveremos. E viveremos por quê? Por causa de Jesus. Por causa da sua vinda. Está lá em 1 Tessalonicenses,
Capítulo 4, verso 14. A gente já leu aqui só para reforçar. Ó. Vamos ler de novo porque a repetição é pedagógica. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Então nós podemos dizer que morreremos, mas viveremos. Por quê? Por causa da volta de Jesus. Olha quanta coisa boa esse negócio aí da volta de Jesus vai trazer, viu? Por isso a igreja precisa orar pela volta de Jesus. Sabe que você tem que orar por isso? Quem sabe disso aí? Levanta a mão. Ó, tem gente que não sabe. Então hoje você já sabe. Quando você orar, você tem que orar para o Senhor voltar à volta. Ore, vou falar aqui, ore pela nação de Israel, pela conversão dos judeus, que isso é um ponto importante nesse ponto de partida da volta de Cristo. Orar pela conversão dos judeus. Deus está... Ore pelo avivamento do Espírito Santo, porque essa conversão ela começa com avivamento. Ore pelo avivamento da igreja. Isso vai gerar conversões, conversão dos judeus que estão se convertendo, tá, irmãos? E ore pela volta de Jesus, amém, queridos? Porque a volta de Jesus vai trazer muitas coisas boas. A morte, ela será derrotada, irmão. Presta atenção. Nós vamos vencer a morte, porque Jesus venceu, amém? Então o que acontece com a nossa história? A nossa história é com o crucificado. Quem é o crucificado? Jesus. O que acontece com a nossa história com ele? A nossa história está atrelada ao completo desconhecimento do nosso futuro, mas ao mesmo tempo ao completo desafio de confiar no que Jesus nos prometeu. O que Jesus nos prometeu? Que ele vai voltar e um dia ele vai nos levar. Esteja você acordado ou esteja você dormindo, esteja você vivo ou esteja você morto, Jesus vai voltar e vai te buscar. Aleluia. Glória a Deus. Você não vai ficar morto. E sabe o que o apóstolo Paulo fala, ensinando sobre os nossos mortos? Vou encerrar essa parte aqui. Olha o que ele fala aqui. Ele fala que quando nós morremos, isso aqui é bem forte, tá, irmãos? O que morre crendo na promessa e o que morre sem, tem aquele que morre crendo na promessa, isso que eu falei, e os que morrem não crendo em nada. Nós não somos enterrados, nós somos semeados na terra. E para que a semente brote, ela precisa morrer. Por isso que nós morremos, para depois nós ressuscitarmos com Cristo. Cristo foi a primeira semente que o Pai plantou. Ele morreu para poder brotar e viver. E nós nele somos semeados. Então o crente ele não é enterrado, ele é semeado para depois ele brotar e viver. Toma isso aí, Satanás. Dorme com esse negócio agora. Amém, queridos? Então, vamos ficar tristes? Vamos. O apóstolo Paulo sabia disso? Sabia. Os irmãos lá em Tessalônica foram atravessados, pela morte de outros queridos, por perseguições, por várias situações que estavam acontecendo por causa do Evangelho. Mas ele trazia no coração daqueles irmãos a esperança. Eu quero que hoje você traga esperança na sua vida. Talvez você não esteja, eu estou falando de morte física, mas talvez você não esteja morto fisicamente, mas talvez existam áreas na sua vida que estão mortas. Talvez você esteja vivendo o Evangelho agora só de frequentar a igreja, de ouvir falar, mas a sua vida está morta.
seu ministério está morto, as suas finanças estão mortas, o seu casamento, o seu relacionamento está morto, Jesus pode ressuscitar isso na sua vida hoje. E aí eu quero correr aqui mais 5 minutos, irmãos, por favor, para falar sobre o impacto da ressurreição. E aí a gente já leu lá no início, Mateus 28, 6, que diz: Ele não está aqui, ressuscitou. Como tinha dito, venham ver o lugar onde ele estava. O anjo estava falando a Maria e para os discípulos. Por que a ressurreição de Jesus é algo tão importante? E qual é a diferença, irmãos, que isso faz na nossa vida? Você já parou para pensar nisso? Por que a ressurreição é tão importante? Eu já falei aqui no início, né? Porque ela é a nossa vitória e a derrota de Satanás. Mas o que a ressurreição, o que isso acrescenta na sua vida como cristão? O que isso agrega para você, na sua vida? E aí eu quero que você entenda do fundo do seu coração o que eu vou falar aqui. Está com o nosso banner aí da plenitude de graça? Bota aí, para vocês verem na tela. Estão vendo na tela aí? Deus nos deu essa palavra para esse ano, porque esse ano Deus derramaria sobre a sua igreja plenitude de graça. A ressurreição, ela é a manifestação visível da graça de Deus. A ressurreição, ela é a manifestação da plenitude de Deus. E a ressurreição, ela é a manifestação do amor de Deus triunfando sobre a morte. Então, irmãos, nós somos privilegiados, porque nós estamos vivendo um tempo que posterga a ressurreição de Jesus Cristo. Nós não vimos com os nossos olhos, mas nós cremos com a nossa fé. Jesus certa vez disse, né, bem-aventurado aquele que não viu, falou para Tomé, né, que ele queria postar. Eu só acredito se eu ver lá os furos em Jesus. Aí Jesus falou, toma, bota a mão aqui, toma aqui. Até passou um vídeo ali bem legal. Jesus abre a blusa assim, faz ele botar o dedo na ferida, né, quando o soldado transpassa a lança. Aí Jesus fala para ele, olha, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Irmãos, você é um bem-aventurado, porque você não viu, mas você creu na ressurreição. E se hoje a igreja está aqui, se hoje existe um evangelho sendo pregado, se hoje existe esperança, aleluia, é por causa da ressurreição de Jesus. Glória a Deus. As melhores notícias que o mundo já ouviu vieram de um túmulo vazio de Jesus. A história da Páscoa não termina no funeral. A história da Páscoa termina numa festa. Nós pregamos um Cristo que morreu e que ressuscitou. Aleluia. Aleluia. Lá em 1 Coríntios, Paulo está ensinando para a igreja de Corinto sobre isso, rapidamente. Não posso deixar de ler esses recortes aqui, que são importantes. 1 Coríntios 15, versículo 3 a 8. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi. Olha as notícias que Paulo recebe, né? Porque Paulo não andou com Jesus, mas ele viu Jesus. Jesus se apresentou a ele, ressuscitado. E olha o que ele fala. Pois o que primeiramente lhes transmiti, o que recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois deste, apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo. A morte foi vencida por Jesus.
Ele arrancou o aguilhão da morte e a morte será lançada no fogo eterno, né? Agora, sabe qual é a boa notícia, irmãos? Jesus te achou. Da mesma forma que ele apareceu para Paulo, Jesus apareceu para cada um de vocês. Então sintam-se privilegiados por vocês estarem aqui, porque não foi vocês que encontraram ele, foi ele que encontrou cada um de vocês. Isso até me arrepia quando eu falo um negócio desse. Isso é tão forte, tão maravilhoso. Obrigado, Jesus, você me encontrou. Não fui eu que o encontrei, foi ele que me encontrou. Foi ele que te encontrou. E o poder da ressurreição, ele é uma coisa tão forte, tão grandiosa, tão maravilhosa, que se as forças das trevas soubessem, não teriam crucificado o Senhor Jesus. Isso também foi falado no cantar. Eu não ouvi o musical, mas tem uma passagem lá que fala sobre isso. Eu quero ler com vocês. Aqui não pode passar batido, né? Bom, ninguém vai chegar em casa para ver Faustão agora, né? Está repreendido em nome de Jesus. Aleluia! Então, mais 2 minutinhos para eu acabar. Bota aí na tela aí, meu filho. Primeiro de Coríntios 2:8. Nem tem Faustão hoje mais. Olha que passagem tremenda, irmãos. O poder da ressurreição é algo tão forte, tão poderoso, tão surreal, que se o inferno soubesse, se os líderes do mundo soubessem, não teriam deixado crucificar Jesus. E olha o que o apóstolo Paulo fala: nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas não é porque eles iam ser bonzinhos, não, porque eles saberiam o estrago que isso ia fazer no inferno e na vida deles. Mas Jesus, ele tem o controle da história. Irmãos, não se engane. Eu fico vendo gente perdendo tempo nas redes sociais, negócio de política, com A, com B ou com C. Irmãos, a nossa função de igreja é só orar pelos nossos governantes, porque a Bíblia ensina isso: orar pelos seus governantes. Mas não perca tempo discutindo isso. Vamos focar nas coisas do alto, porque o Senhor da história, ele está com o controle da história na mão. Aleluia. Não se engane. A cruz fazia parte da história. Aleluia. Deus já tinha mostrado e ia acontecer. E aconteceu. A ressurreição já fazia parte da história e ia acontecer. E a nossa história já está escrita também. Quando ele voltar, ele vai nos chamar para junto dele. Você já sabe o fim da sua história. Olha que lindo. Só o Evangelho tem isso. Existem muitas religiões no mundo, até umas até bonitas, né? O cara lá vai fazer meditação, aquela coisa bacana, ajudar o próximo. Isso é bacana. Mas, irmãos, só um túmulo que você não vai conseguir visitar, porque ele está vazio. É o túmulo de Jesus. Os outros está todo mundo lá. Você pode visitar, está todo mundo lá. Agora o túmulo de Jesus, infelizmente, você não vai conseguir visitar, porque ele está vazio. Porque Jesus ressuscitou. Então, para encerrar mesmo aí, porque o horário... Bom, me desculpa, mas hoje é festa, né? Eu quero encerrar falando para você que esse poder que operou na ressurreição de Jesus, ele é o mesmo poder que opera na igreja hoje. Esse poder que levantou Jesus dos mortos, ele está à sua disposição, à minha disposição, para transformar a nossa vida, para transformar as nossas fraquezas em força, para transformar a sua tristeza em alegria, para transformar o seu fracasso em sucesso,
para transformar a sua derrota em vitória e para transformar a sua vergonha em honra. O poder que ressuscitou Jesus Cristo foi quando Jesus morreu, ele foi para os braços do Pai. E o Pai nos enviou o Espírito Santo. Preste atenção no que eu vou falar agora. E o poder do Espírito Santo, ele trouxe de volta a vida a Jesus Cristo. E esse mesmo poder do Espírito Santo é o que está hoje regendo a igreja. O Espírito Santo está aqui. Ele quer fazer morada em você. Nós só somos igreja, só estamos aqui por causa do poder do Espírito Santo. Foi esse poder que trouxe Jesus de volta. E é esse poder que está sobre a igreja do Senhor. E Ele quer trazer tudo isso para as nossas vidas. E eu vou encerrar um versículo lá em Romanos 8, 15 a 17. Diz assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Quando Jesus ressuscitou, Jesus Cristo deixou de ser o Filho unigênito. Sabe o que é unigênito? Quem sabe? Único. Filho único. Quando Jesus morreu, ele era o Filho unigênito. Quando Jesus ressuscita, ele se torna o primogênito. Porque Deus traz com ele esse Espírito que testifica no nosso espírito. E nós fomos feitos irmãos de Jesus. Agora, querido, você entrou para a família de Deus. Seja bem-vindo a essa família. Jesus ressuscitou. Queria que você ficasse de pé.